Ministério da Saúde tenta evitar os 300 mil mortes. A tentativa do novo ministro da Saúde, o médico cardiologista Marcelo Queiroga, de maquiar a estatística de mortes por Covid-19 no dia em que o Brasil iria ultrapassar a trágica marca dos 300 mil vítimas, foi tão vergonhosa que os quadros técnicos do Ministério da Saúde demoveram o ministro da ideia de Jericó. Mas a impressão digital da tentativa de maquiagem ficou no boletim do coronavírus, divulgou hoje, 24 de março, pelo Ministério. Simplesmente nos números principais de óbitos, apesar da atualização tardia dos dados. Geralmente, o Ministério da Saúde atualiza os dados às 19h30 e hoje isso ocorreu depois das 20 horas. Constam as mesmas de 298.676 mortes acumuladas e divulgadas ontem, 23/3, às 19h30. Um feito é tanto do novo ministro, só às 21 horas o painel foi devidamente corrigido. Infelizmente, na parte inferior do boletim, quando sugere os dados atualizados por regiões, é possível ler o total acumulado em 24/3. 300.685 vidas perdidas para o novo coronavírus, ou seja, mais de 2.009 mortes ocorridas hoje, 24, contra 3.251 no dia 23. Não dá para comemorar, pois às terça-feira há sempre um aumento de lançamento pelas secretarias municipais e estaduais de óbitos, ocorrido nos fins de semana, quando a parte burocrática fica de folga. Inclusive no OMS, amanhã de quinta-feira, vamos ver a realidade dos números. 300 mil. O Brasil chegou nesta quarta-feira, 24, ao número de 300 mil mortes registrada em decorrência da Covid-19. Trágico na história brasileira, no momento em que o país enfrenta um dos piores cenários da pandemia da Covid-19, o Brasil atingiu os 300 mil mortes pela doença. A marca foi atingida na semana em que o governo federal empressou seu quarto ministro da Saúde desde o início da crise. A marca de óbitos foi alcançada no mesmo dia em que o ministro da Saúde anunciou que modificaria os critérios para contagem de óbitos. Segundo a informação do consórcio de veículos de imprensa, o país já tem 300.015 pessoas mortas pela doença em relação ao número de casos, a 12.191.346 pessoas com o diagnóstico confirmado de coronavírus. O Brasil é o país com o maior número diário de mortes por Covid-19. Desde 5 de março, quando ultrapassou os Estados Unidos, entre os 5 nações com mais óbitos, o Brasil sempre teve uma média de mortes próxima a de México, Índia e Reino Unido, com a agência Sputnik Brasil. A ONU, mais de 30 milhões de pessoas estão a um passo da fome extrema. De acordo com o levantamento, apesar de a maioria dos países afetados ser africana, a fome pode aumentar vertiginosamente na maioria das regiões do mundo. A fome extrema deve aumentar em mais de 20 países nos próximos meses, alerta a Organização das Nações Unidas da ONU. Em algumas regiões do Leme e do Sudão do Sul e do norte da Nigéria, famílias estão morrendo
de fome, revela relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura do FAO e do Programa Alimentar Mundial, PAM. A situação de fome extrema é agravada por conflitos internos, alterações climáticas e pela pandemia de Covid-19 em alguns locais e também agravada pela praga de gafanhotos. A FAO e o PAM acrescentam que mais de 34 milhões de pessoas no mundo lutam com níveis alarmantes de fome extrema. Esse número pode aumentar dramaticamente nos próximos meses se a assistência internacional não for ampliada, acrescenta relatório de 37 páginas divulgado pelas duas agências que têm sede em Roma. Apesar de a maioria dos países afetados ser africana, a fome pode aumentar vertiginosamente na maioria das regiões do mundo, incluindo Afeganistão, Síria, Líbia, Haiti e América Latina. O sofrimento é alarmante, alerta o diretor-geral da FAO, Kim Dong-gil. Em comunicado, temos responsabilidade de agir agora, rapidamente, para salvar vidas, salvaguardar meios de assistência e prevenir que a situação se agrave. O representante da FAO lembra que em muitas regiões a época do cultivo está começando e devemos correr contra o relógio para não deixar fugir essa oportunidade de proteger e até mesmo aumentar a produção local de alimentos. Uma catástrofe ocorre perante os nossos olhos, afirma o diretor da WFP, David Beasley. A fome, impulsionada por conflitos e alimentada por alterações climáticas e pela pandemia de Covid-19, bate à porta de milhões de famílias. Para David Beasley, há 3 formas de impedir que milhões morram de fome: a suspensão dos combates, o maior acesso às comunidades vulneráveis e o aumento das doações. No início do mês, a FAO e o PAM pediram 5,5 bilhões para evitar a fome por meio de assistência alimentar, humanitária e intervenção urgente de subsistência. O relatório concluiu que a América Latina vai ser a mais atingida pelo declínio econômico e a recuperação será mais lenta. Já o Oriente Médio, Iêmen e Síria e o Líbano são fortemente afetados pela desvalorização da moeda e pela inflação vertiginosa. Mais de 7 milhões de pessoas no Sudão do Sul deverão enfrentar níveis de insegurança alimentar aguda durante o período de abril a julho, acrescenta o relatório, e mais de 16 milhões de iemenitas vão passar por altos níveis de insegurança alimentar aguda até junho, 3 milhões a mais do que no ano passado. Burkina Faso, o Afeganistão, a República Democrática do Congo, Etiópia e Sudão e a Síria são também países identificados entre os piores focos de fome com a Agência Brasil. Petrobras, 4 diretores acompanham Castelo Branco na saída. A Petrobras informou hoje, quarta-feira, 24 de março, que a diretora executiva financeira de relacionamento com investidor André Almeida e os diretores executivos de comercialização e logística André Chiarini, de exploração e produção Carlos Alberto Pereira de Oliveira e do desenvolvimento da produção Rudimar Lorenzato comunicaram ao Conselho de Administração que não tem interesse de renovar seus respectivos mandatos para um novo período.
eles decidiram sair junto com o presidente Roberto Castelo Branco, que os convidou para integrar a diretoria e cujo mandato, que se encerrou em 20 de março, não foi renovado. O governo Bolsonaro, acionista controlador da estatal, indicou o general Joaquim Silva e Luna, que era diretor-geral de Itaipu Binacional, para ocupar a presidência. Mas, a exemplo de Castelo Branco, decidiram continuar nos cargos até hoje. A AGE, de 12 de abril, aprove a indicação de Luna e Silva e dos novos diretores. Atualmente, a diretoria executiva tem 8 membros, além do presidente Castelo Branco. Quem pretende ficar? 4 outros diretores executivos não fizeram qualquer movimento para entregar os cargos, podendo ser aproveitados ou não pelo novo comando. São eles: Marcelo Barbosa, de Castro, Zeckner, de Governança e Conformidade, Nicolas Simone, Transformação Digital, Inovação, Rodrigo Costa Lima e Silva, de Refino, Gás Natural, Roberto Furian, Ardengue, que ocupa a diretoria de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade. Análise: confusão e mudança na saúde mostra a incapacidade de Bolsonaro de cientista política. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, deu posse ao novo ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, uma semana após o anúncio. Sem cerimônia oficial, Bolsonaro assinou nesta terça-feira, 23, o termo de posse do médico cardiologista Marcelo Queiroga como ministro da Saúde, substituindo o general da Ativa, Eduardo Pazuello. No cargo, o anúncio da mudança ocorreu uma semana atrás, na segunda-feira 15. Após idas e vindas sobre o nome do novo ministro. Desde então, Pazuello e Queiroga têm aparecido juntos com os chefes da saúde, participando dessa forma de eventos oficiais. A demora na posse de Queiroga teria relação com as pendências jurídicas, mas também com a tentativa de Bolsonaro garantir a Pazuello um cargo de relevância no governo, para proteger e prestigiar agora o ex-ministro da Saúde. Realidade se põe e Bolsonaro tenta salvar a popularidade. O imbróglio na mudança de comando do Ministério da Saúde acontece em meio ao pior aumento da pandemia da Covid-19 no Brasil, com quase 300 mil mortos e o sistema hospitalar colapso. E o país teve apenas nesta terça-feira 23, 3.351 óbitos pelo novo coronavírus. Para entender os desdobramentos políticos da conturbada mudança do Ministério da Saúde, a agência de notícias Sputnik Brasil ouviu Maria do Socorro Souza Braga, professora da Universidade Federal de São Carlos, da UFSC. Para a cientista política, a confusão na mudança do comando da saúde é mais um sinal de incapacidade do governo federal de lidar com as atuais crises do país. Para Souza Braga, essa incapacidade já estava demonstrada na postura negacionista e anti-ciência do governo Bolsonaro, além da aposta errada de que a pandemia não teria efeitos graves. Eles, os líderes do governo, começaram toda a sua participação e envolvimento para tentar resolver essa questão de uma forma e esperar que fosse algo muito menor. E não foi,
está vendo aí essa subida imensa de mortes por dia. E estamos chegando a algo realmente bastante assustador. E agora sim eles terão que tomar medidas contrárias àquelas estratégias que eles estavam adotando desde o início, afirma a professora. A cientista política acredita que a mudança na saúde foi fruto de pressão no chamado Centrão, a direita fisiológica que reúne diversos partidos políticos no Congresso Nacional. Apesar disso, Souza Braga ressalta que a pressão popular também exerce um papel na mudança, que cresce conforme a crise sanitária se aprofunda. Isso tudo também influencia quanto maior o número de mortes, quanto maior a dificuldade dos estados darem conta com o serviço que eles têm hoje da população afetada pela doença, mas o governo vai flexibilizar e vai adotar medidas para mostrar que sim, que agora está atuando, que está fazendo o máximo possível de ajudar então a saída do Pazuello. Vem também nesse sentido, aponta a professora. Em meio à mudança na saúde circulou a possibilidade de criação de um novo ministério para ser comandado por Pazuello, o que lhe daria direito ao foro privilegiado. O general está sob investigação por supostas negligência na gestão da pandemia. Apesar disso, a criação de uma nova pasta não foi adiante e, conforme publicou o jornal O Estado de São Paulo, Pazuello deve ser indicado para a chefia do Programa de Parceria e Investimentos do PPI. Para a cientista política, a tentativa de proteger Pazuello também afetará negativamente a visão da população sobre a presidente e o governo, com exceção do grupo que ela classifica como fanáticos que apoiam Bolsonaro em todas as situações. Essa ideia de proteger o Pazuello é mantê-lo no Planalto. Claro que afeta a situação política do governo. A leitura que a população vai fazer e que, de fato, ele só está agindo para justamente tentar ludibriar, enganar a população de que está fazendo alguma coisa, afirma. Impeachment está distante e forças políticas querem ver Bolsonaro sangrar. Há algumas semanas, Bolsonaro tem demonstrado publicamente um giro em seu discurso, expresso no apoio explícito à vacinação em massa, no uso de máscara em público e na mudança. O Ministério da Saúde, apesar disso, o presidente manteve algumas práticas como a defesa de medicamentos sem aprovação científica para tratamento da Covid-19. Para a cientista política Maria do Socorro Souza Braga, a postura é uma adaptação do presidente de olho na reeleição, mas o Bolsonaro continua o mesmo. O novo Bolsonaro é uma nova conduta. O Bolsonaro é o mesmo. O que a gente está vendo é que, diante da situação calamitosa que o Brasil está chegando, com a sua popularidade caindo, ou seja, vai afetar bastante o seu desempenho. Ano que vem, em 2022, então, ele tem que mudar sua postura, afirma. Ainda segundo cientista política, mesmo com a queda na popularidade de Bolsonaro e a explosão do número de casos e mortes na pandemia, o impeachment do presidente segue uma possibilidade distante. Eu não acredito em impeachment nesse país, mas pelo menos para esse governo, até porque não acredito que tenha alguma força que queira assumir este governo hoje. Na minha avaliação, as forças políticas no Brasil preferem ver o governo sangrar até o fim, chegar muito mal avaliado lá na frente, para justamente
uma outra força assumir no lugar dele. Fazer o impeachment agora não me parece ser do interesse de nenhum desses grandes partidos ou grupos políticos que diz querer que o presidente saia do governo avalia. Crise pode tirar Bolsonaro do segundo turno de 2022. Para a cientista política, os partidos de esquerda até gostariam de ver um impeachment de Bolsonaro, mas não tem base no Congresso Nacional para garantir a governabilidade necessária em um país com uma crise econômica, política, sanitária e moral. Neste contexto, a professora acredita que Bolsonaro pode inclusive ficar de fora do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. É um contexto bastante, digamos assim, instável para qualquer força assumir. Então, me parece que a tendência vai ser a gente aguentar ainda o nosso governante até o ano que vem. E aí sim, durante o processo eleitoral, ele for minguando, perdendo a condição. Ele não tem condição de se manter com a força, digamos assim, para chegar no segundo turno, opina a professora Close. A cientista política ressalta, no entanto, que o jogo eleitoral segue em aberto e que melhoras na economia poderiam reverter a situação em um ano de travessia. Se vier a melhorar a situação, ele pode voltar a ser realmente uma força importante para 2022. Então ainda são cenários e a gente tem que esperar um pouco esse ano. Alerta lembrando que a ideia de impeachment está posta para o governo desde o início, mas nunca foi adiante. Marcelo Bretas se declara suspeito em processo de julgar suposto desvio no governo de Witzel. O juiz Marcelo Bretas se disse suspeito para julgar a ação da Operação Placebo, que apura suposto desvio na gestão do governador afastado Wilson Witzel. O motivo alegado é que Bretas teria relação pessoal com uma das partes, mas não citou quem seria. Todavia, por razões de foro íntimo, considerando minha relação pessoal com uma das partes até o ano de 2019, declaro-me suspeito para atuar neste efeito e no correlato assim faço para que não pairem dúvidas acerca de inserção de jurisdição prestada por esta Justiça Federal, escreveu o magistrado. Parte do processo foi enviado na semana passada para a 7ª Vara Federal da Justiça Federal do Rio, onde Bretas, o juiz titular, após decisão do Superior Tribunal de Justiça CTJ. Com a saída de Bretas, o processo será julgado pela juíza Caroline Vieira, são réus na ação Helena Witzel, em liberdade Lucas Tristão, ex-secretário preso, os empresários Mário Peixoto, prisão domiciliar, Alessandro de Araújo Duarte, preso, Cassiano Luiz da Silva, preso, João Elias Neves de Paula, preso, João Marcos Borges Matos solto e Gotardo Lopes Neto, domiciliar. Os investigados são acusados de cometer os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O único acusado que teve denúncia do Ministério Público já recebida pela Justiça é Wilson Witzel, que está respondendo em liberdade. Dólar fecha em 5,64. Tem maior alta para um dia em 6 meses. A cotação operou próxima da
estabilidade até o início da tarde, quando passou a disparar e fechou na máxima no dia. Esse foi a maior alta diária desde 18 de setembro. Uma onda da mais notícias do exterior e as tensões econômicas internas fizeram o dólar ter a maior alta diária em 6 meses e voltar a aproximar-se de 5,65. A Bolsa de Valores caiu pelo terceiro dia seguido e encerrou no menor nível em 15 dias. O dólar comercial fechou esta quarta-feira, 24, vendido a 5,64, com forte alta de 0,124, mais 2,25%. A cotação operou próximo da estabilidade até o início da tarde, quando passou a disparar e fechou na máxima no dia. Esse foi a maior alta diária desde 18 de setembro, quando a divisa tinha subido por 2,79%. Na Bolsa de Valores, o dia também foi marcado pela turbulência. O índice Ibovespa da B3 subiu durante quase toda a sessão, mas inverteu a tendência na hora final de negociação e passou a cair. O indicador fechou o dia aos 112.064 pontos, com recuo de 1,6%. O índice está no nível mais baixo desde o último dia 9. No exterior, os indicadores foram afetados pelo anúncio por parte da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, de que o país não tem condições de pagar a próxima parcela da ajuda recebida pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. Isso contagiou os mercados em toda a América Latina. Paralelamente, as bolsas norte-americanas pioraram perto do fim das negociações, contribuíram para ampliar a volatilidade. No Brasil, a pressão de governadores para ampliar o auxílio emergencial também refletiu-se no mercado financeiro. No meio da tarde, um grupo de 16 governadores divulgou uma carta em que pedem ampliação para 600 do valor das próximas parcelas serem pagas a partir de abril, com os mesmos critérios de 2020. Para investidores, a notícia representa a ameaça de aumento do gasto público sem fonte corresponde de compensação. Berlusconi é internado em hospital de Milão. O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, de 84 anos, foi internado nesta semana em um hospital de Milão. A notícia foi dada pelo advogado do ex-premier Federico Cecchini nesta quarta-feira, 24, em uma audiência. Se um dos processos contra o líder conservador por corrupção de testemunha. De acordo com Cecchini, Berlusconi foi internado na última segunda, 22, por problemas de saúde. Ainda pode permanecer no hospital por alguns dias. No entanto, fontes do partido do ex-primeiro-ministro, o conservador Força Itália, FI, afirmaram que ele passa apenas por um monitoramento clínico de rotina e receberá alta em breve. O processo contra Berlusconi no Tribunal de Milão já sofreu diversos atrasos devido à pandemia do novo coronavírus e às recorrentes internação do ex-premier, que pegou inclusive Covid-19 em setembro passado. No entanto, a defesa não pediu alterações no cronograma devido à internação desta semana. Berlusconi mais 28 pessoas são acusados de corrupção em atos judiciários. É falso testemunho, segundo a denúncia. O ex-primeiro-ministro
teria subornado garotas de programa para manipular seus depoimentos. A justiça sobre as noitadas em suas mansões apelidadas de Bunga Bunga. O caso do conhecido como Ruby T.I. também conta com desmembramentos paralelos em outras cidades da Itália, como Roma, Turim, Pescara, Treviso, Monza e Siena. Nesta última, o Ministério Público já pediu a condenação do ex-premier a 4 anos, 2 meses de prisão. Esses inquéritos nasceram do processo Ruby, no qual o ex-primeiro-ministro foi absolvido dos crimes de prostituição de menores, abuso de poder. Nome fez referência a modelo ítalo-marroquina Karima em Mourung. A Ruby, pivô dos escândalos sexual que abalou a imagem de Berlusconi. Entre 2010 e 2014, o ex-premier teria gastado mais de 10 milhões de euros para manipular testemunhas em seus julgamentos. Berlusconi já foi condenado em última instância por fraude fiscal, pena descontada com 1 ano de serviços sociais. Hoje é deputado do Parlamento Europeu com a agência ANSA. Com 5 vacinas na bagagem, Cuba pode assumir vanguarda na América Latina contra o Covid-19. Com o desenvolvimento de vacinas contra SARS-CoV-2 e todo vapor, Cuba está com 5 imunizantes em diferentes fases. Cientistas cubanos estão trabalhando em 5 vacinas, 3 das quais são desenvolvidas pelo Instituto Finlay de Vacinas, IFV, a chamada de Soberana 1, Soberana 2 e Soberana Plus, enquanto 2 outras, Abdala e Mambisa, pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia do CIGB, na sigla em inglês. Todas as vacinas cubanas utilizam antigênio da proteína S do coronavírus, mas os antigênios têm origem diferente. Assim, as vacinas soberanas usam antigênio recebido das células de mamífero, enquanto a Mambisa e a Abdala são baseadas em células de levedura. A vacina Mambisa nada mais é que um spray nasal que provoca imunidade sistemática e mucosa. Esta vacina também contém a proteína do vírus da hepatite B, e a vantagem das vacinas cubanas é que pode ser armazenadas a temperaturas de 2 e 8 graus Celsius. Soberana 2, uma das vacinas mais avançadas entre as 5 desenvolvidas em Cuba, é a primeira candidata da América Latina para ser medicamento contra a Covid-19, e a Soberana 2. Em 3 de março deste ano, o Centro de Controle Estatal de Medicamentos, Equipamentos e Produtos Médicos aprovou a aplicação do protocolo da 3ª fase de testes clínicos da vacina, tornando assim possível a vacinação de 44.010 dos testados de idade entre 19 e 80 anos. Nos testes clínicos controlados e fornecendo dados sobre a eficácia clínica de imunizante, além destas pessoas que participaram dos testes desde 22 de março, os ensaios estão incluindo 150.000 voluntários, dentre eles funcionários de saúde. A vacinação é realizada em um esquema de 2 doses com um intervalo de 28 dias, mas se estuda também a possibilidade de receber uma 3ª dose para reforçar a imunidade, levando em consideração os prazos estabelecidos para os ensaios. Espera-se que
no segundo semestre de 2021 comece o processo de vacinação em massa de população da ilha. O IFV é uma organização líder no âmbito de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de vacinas na ilha com uma experiência profissional de mais de 30 anos. Abdala. O projeto da vacina Abdala, desenvolvido pelo CIGB, também iniciou em 22 de março a terceira fase de testes clínicos. Este medicamento será aplicado em 48 mil voluntários de 19 a 80 anos de idade em um esquema de vacinação com 3 doses, sendo uma cada 14 dias. Câmara aprova PL que amplia doenças rastreadas pelo teste do pezinho. Atualmente, o Sistema Único de Saúde do SUS realiza um teste que engloba 6 doenças pelo projeto. O exame passará a englobar 14 grupos de doenças de forma escalonada. A Câmara aprovou nesta terça-feira 23 um projeto de lei PL que amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho, realizando com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido. O texto segue para análise do Senado. Atualmente, o Sistema Único de Saúde do SUS realiza um teste que engloba 6 doenças pelo projeto. O exame passará a englobar 14 grupos de doenças de forma escalonada. O prazo para a inclusão do rastreamento das novas doenças será fixado pelo Ministério da Saúde. As mudanças propostas pelo texto entrarão em vigor 365 dias após sua publicação. Na primeira etapa de implementação, o teste do pezinho continuará detectando as 6 doenças que são feitas no teste atualmente, ampliando para o teste de outras relacionadas ao excesso de fenilalanina e de patologias relacionadas à hemoglobina, hemoglobinopatias, além de incluir os diagnósticos para toxoplasmose congênita. Em uma segunda etapa, serão acrescentadas as testagens para galactosemias, aminocidopatias, distúrbios do ciclo da ureia e distúrbios da beta-oxidação dos ácidos gráficos, deficiência para transformar certos tipos de gordura em energia. Para a etapa 3, fica as doenças lisossômicas, afetam o funcionamento celular. Na etapa 4, as imunodeficiências primárias, problemas genéticos no sistema imunológico. E na etapa 5 será testada a atrofia muscular espinhal, degeneração e perda de neurônios da medula de espinha e do tronco cerebral, resultando em fraqueza muscular progressiva e atrofia. O projeto também prevê que durante os atendimentos de pré-natal e de trabalho de parte, que os profissionais de saúde devem informar a gestante e aos acompanhantes sobre a importância do teste do pezinho e sobre eventuais diferenças existentes entre as modalidades oferecidas no SUS e na rede privada de saúde com a Agência Brasil.